Que bênção poder trabalhar isso, irmãos. Quem acha que a vida está ficando complicada aí? Levanta a mão. Ontem a gente teve aqui um psiquiatra, Tiago Queiroz, e foi muito importante a participação dele. Ele falou uma das dúvidas que eu tinha. Se hoje em dia nós estamos com mais casos de pessoas com depressão, com ansiedade. Ele disse que sim. Porque uma das dúvidas que eu tinha é se, porque um pouco antes, isso não era tão pesquisado, não era tão investigado. Ele disse, não, uma das coisas que tem se estudado, tem se investigado, é que os estímulos são tão grandes hoje, são muitos, e tem aumentado essa quantidade, né? Então, ele deu exemplo de pessoas que não conseguem desacelerar. Estão indo para a cama, faltando ainda meia hora para dormir, estão no WhatsApp. E isso, às vezes, angustia o coração. Você não consegue desacelerar para dormir em paz, por exemplo. E ele falou de um dado que a gente estava vendo aqui, pastor até Sidney Costa também compartilhou. Eu não sei se eu entendi errado, ele falou se era daqui a 20 anos ou seria em 2020, que 1 em 3 pessoas estarão doentes na área emocional, psíquica. Então, o nosso mundo está complexo. E queremos trabalhar a simplicidade, porque isso também vai nos ajudar a ter foco. Mas muito mais do que isso, não é o simples pelo simples. É para cumprir a missão que Jesus deu para a gente. O pastor Alberto foi muito claro, e a Bíblia, claro que ele se baseou, é muito claro que Jesus nos deu uma missão, que é ir para o mundo todo. Enquanto nós estamos indo, nós devemos fazer uma coisa, que é o quê? Fazer discípulos. Como a gente faz isso? A gente tem que ter criatividade, mas no nosso coração, na nossa vida, na nossa mentalidade, a gente tem que pensar, como eu reproduzo aquilo que Deus está produzindo em mim? Porque todo cristão está ligado a um ramo de uma árvore maior, que foi feito para produzir fruto, e fruto que permaneça. Esse fruto é um fruto gostoso que dá vida a outras pessoas. A gente vai falar hoje sobre o conviver, e eu me sinto muito feliz de poder trabalhar isso. E, gente, a Bíblia, ela tem uma inundação de mandamentos sobre a importância da convivência. Se você já ouviu falar sobre o termo mandamentos recíprocos, foi isso? Vocês entenderam, né, meus irmãos? Está aí, alguns. Amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros, confessem pecados uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, orem uns pelos outros, sejam hospitaleiros uns dos outros, levem os fardos pesados uns dos outros. E é claro que nós conseguimos fazer isso apenas no domingo à noite, ok? Ou no domingo de manhã. Claro, né, gente? A gente se vê aqui rapidinho e a gente é hospitaleiro, a gente perdoa os pecados uns dos outros, né? A gente até para aquele tempo, tudo bom, irmão? Estou indo para a sala de DVD. Às vezes é uma correria, né? A gente não pode perder a aula, a gente tem que almoçar com a família, a gente tem que... né? Ou então está no ministério que a gente precisa fazer algo, né? E a gente, eita, não dá para a gente conversar, vamos focar, eita, agora um ensaio, vamos lá. Não dá. São coisas importantes. Mas existem mandamentos que levam o nosso coração a desaguar em outro coração. Isso é muito importante. O pastor Alberto falou muito hoje de como Jesus levou a sério isso. Jesus é uma pessoa extremamente relacional. Se relacionou com gente extremamente complicada, porque eu poderia estar naquele grupinho. Eu sou complicado. E cada vez que Jesus falava uma coisa, cada um interpretava do seu jeito. Então, nós tínhamos vários temperamentos naquele grupo, e Jesus não desistia deles, estava bem próximo deles e tinha essa intenção de amá-los. Então, tinha gente calminha demais, tinha gente muito estressada. O pastor Alberto compartilhou dos filhos de Bonerge. Então, os filhos do trovão, 2 pessoas calminhas, com certeza assim, né? Quando Jesus não foi recebido em Samaria, ele disse, Senhor, por que a gente não faz oração para mandar trovão aí, fogo para esse pessoal aí, Jesus, né?
Deixa eu fazer assim nesse momento. O que é que esse povo está entendendo? Claro que isso é uma brincadeira, mas cada um do seu jeito. Jesus entregou a bolsa do dinheiro para Judas e ele era ladrão. O que é que Jesus estava querendo ensinar para Judas? Jesus era um cara incrível. E eu olho para Jesus e falo assim: quanto me falta para ser relacional como Jesus? Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia traz isso como um valor. E a nossa igreja precisa ter isso como um valor. Um princípio, não que ela não tivesse, mas que a gente tem que dizer assim: isso aqui é uma coisa que é primordial para a nossa vida, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Isso faz parte da minha vida como discípulo de Cristo. E se você vai estudar, por exemplo, os discípulos de Jesus, Paulo, é tão belo como Paulo descreve as pessoas que ele discipulou. Timóteo, Tito, ele chama de filhos. Quem já leu o último capítulo de Romanos, a lista de amigos de Paulo, e como ele diz que está com saudade, que queria ver fulano, beltrano, que queria compartilhar o seu dom com ele, mas Paulo, aquela grandiosidade de apóstolo, de conhecimento dele, fala assim: mas eu queria também aprender com vocês, eu estou com saudade de vocês, queria estar um tempo com vocês. E a Bíblia inunda o nosso coração desse valor que é relacionamento. Isso é algo muito importante. A Bíblia falou de uma maneira muito clara, Jesus disse isso. Como é que eu e você seria conhecido como discípulo de Jesus? O fazer seria a nossa marca principal, a nossa maneira de se portar. Qual é a marca de fato que mostra que nós somos discípulos de Jesus? Vamos ler juntos? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A marca de um discípulo de Jesus e que faz as pessoas conhecerem a mim e a você como discípulo de Jesus é o amor. Então tudo que a gente faz, o apóstolo Paulo escreveu, se não tiver amor, não vale. Vai ser uma bela, vai ser muito bonito, vai ser perfeito, vai ser até excelente. Mas não vai valer porque não vai cumprir o objetivo principal da nossa vida como discípulos de Jesus. Então nós precisamos entender que isso é um valor, e um valor de vida e um valor de discípulo. E muito mais. Se nós queremos que as pessoas conheçam a Jesus, que tipo de convite nós estamos fazendo para elas? São convites que são bons, que às vezes são convites para eventos, ou muitas vezes convites para conhecer também o nosso coração, ou muito mais, convites para que a gente possa abençoá-las com a nossa vida. E aí o evento faz parte, o evento também é feito em amor. Mas existe uma vida que está junto, que está sendo compartilhada. Então queremos aprofundar isso, queremos entender isso, queremos vivenciar muito mais isso. Nós temos um texto muito conhecido, no início da igreja, e a Bíblia fala que logo depois que Jesus ressuscitou, foi elevado aos céus, 3.000 pessoas se convertem, e o início da dinâmica, da vivência da igreja, se inicia. E o que acontece? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse texto é muito interessante, porque ele fala bastante sobre sentimento, relacionamento. Eles tinham interesse de se manter unidos. Eles tinham sinceridade de coração, alegria. Existe envolvimento.
Isso era uma marca de uma igreja que naturalmente fazia com que o Senhor acrescentasse os salvos a ela. Isso é muito importante, porque nós vemos o cuidado sendo feito, pessoas dividindo refeição, tendo alegria, e tudo isso, um ambiente de relacionamento e de convivência. O que essa igreja tinha é algo chamado de intencionalidade relacional. Tem outro livro que eu tenho lido agora, parece muito com Igreja Simples, e estudou, se não me engano, 2.000 igrejas. E tem um capítulo que fala muito sobre isso. Ele fala que igrejas que têm sido transformacionais no Brasil, elas possuem intencionalidade relacional. E ele faz uma diferença nessas duas palavras que eu achei muito interessante. Intencionalidade é uma igreja que promove o ambiente para que as relações ocorram. Mas ser relacional é algo pessoal, que eu construo no meu coração para ser. Um exemplo, nossa igreja tem tido uma intencionalidade relacional. Nós temos procurado ter o PG em nossa igreja, o PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Temos promovido e incentivado isso, que é um ambiente para que as pessoas possam ter semanalmente um encontro. Então a gente intencionalmente tem promovido, incentivado, convidado. Discipulado. Nós temos isso na nossa igreja, incentivamos e, de alguma forma, temos uma maneira de fazer isso, incentivamos, convidamos. Um dos maiores entusiastas da nossa igreja, o pastor Júlio, você já fez o discipulado? Você tem que entrar no discipulado. E sempre está chamando pessoas para participar. Então, intencionalmente, nós estamos promovendo. Agora, você e eu somos relacionais, porque o ambiente está propício. Mas e a pessoa? Porque eu posso chegar no ambiente e ser: oi, tudo bom? Meu nome é fulano, trabalhei, quero terminar o grupo. Tem lanche, né? Ah, gostei. Foi legal. Ser relacional é uma disciplina. Ser relacional é algo que eu entendo como um valor, e por ser um valor, eu peço a Deus transformação no meu coração. É me tornar mais aberto às pessoas, disponível às pessoas. É entender que esse valor está no meu Senhor, que eu tanto amo, e como eu posso negligenciar aquele que eu digo que é meu Salvador e que disse que isso é importante, e eu não trago isso para a minha vida como um importante. Então, é começar a analisar esses princípios de Jesus, que tinha tempo para encontro, para como se tivesse naquela época um cafezinho compartilhado da vida. Eu lembro quando tivemos o summit aqui, John Maxwell, ele falou que o que é liderança? Liderança é agregar valor à vida de outra pessoa. Nossa, isso é incrível. Você ser uma pessoa que entende que Deus te deu valores, e você se dispõe a agregar valor a outra pessoa, mas muito mais você entende também que ninguém sabe tanto que não possa aprender algo. Por isso você também tem coração aberto para aprender. Ser vulnerável é uma coisa tão difícil, mas que é um valor para poder abrir o coração e contar suas dificuldades, suas fraquezas, suas angústias. E você tanto orar por alguém, mas também alguém orar por você. E isso é incrível. Isso é se tornar relacional. É ter um coração disponível ao próximo. Isso é um valor. Será que temos isso como um valor na nossa vida? Isso era um valor de Jesus, era um valor dos discípulos. Isso é muito importante. Irmãos, somos uma comunidade. O texto de Atos fala sobre isso. E Efésios capítulo 4, ele insiste sobre isso. Nós temos aqui uma diferença tão grande. Pessoas que ganham salários bem diferentes. Nós temos diferenças de etnia. Nós temos diferenças de cultura. Nós temos muitas diferenças. Mas a Bíblia diz que nós não estamos complicados por causa disso.
Porque nós temos uma comunidade. O que nos une é Jesus. É uma só fé, um só batismo. É nele que a gente se baseia. Então é na igreja em que, apesar das diferenças, se você vai votar ano que vem, na direita ou na esquerda, isso não importa, você é meu irmão. E eu te amo. Eu não vou me separar de você por causa disso. Porque o que me une a você é muito mais forte do que pode separar. Dá para você repetir isso comigo? O que me une a você é mais forte do que o que pode me separar. Essa foi a frase do meu convite de casamento. Para mim e para minha esposa. O que me unia a ela é muito mais forte do que o que podia separar a gente. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eu posso ser um cordão, caso de papel. Ela daquele tecido que você faz assim, mas Jesus é um de ouro que entrelaça a gente. A gente não rompe. Porque Jesus é que torna a minha união, a dela, comum e única, em uma só. Nós somos irmãos. Esse povo se amava porque Jesus era a maior característica. Então, às vezes eu sei que tem gente que é mais recatada e eu sei que eu não sou, às vezes, a melhor pessoa para chegar perto. Porque às vezes eu chego, e aí, tudo bom? Eu vou, às vezes, me abraçando. Eu sou meio assim, né, exagerado. Porque você é crente, você é meu irmão. Nós somos de uma família, eu quero conhecer você, eu quero que a gente se torne mais amigo. E nossas diferenças a gente vai se entender, porque eu vou aprender um pouco a lidar mais com você. Mas o que é que une mais a gente? E aí, talvez nesse conhecimento, talvez eu e você tem coisas que a gente precisa abandonar, porque não compartilha com aquilo que Jesus diz que é valioso. E o relacionamento ajuda a gente nisso. Um ferro afia o outro. Vai cortando aquelas arestas que não tem nada a ver. E nós estamos finalizando. Nós queremos ser conhecidos como uma igreja que faz o quê? Pense bem sobre isso. A Emmanuel quer ser conhecida como uma igreja qual é a marca dela? Porque nós podemos fazer muitas coisas bonitas, mas por que nós fazemos isso? Qual é a característica que vai sobressair nessa igreja? E quando eu falo nessa igreja, é em mim, é em você. Queremos ser marcados pelo quê? Meu irmão, minha irmã, eu quero ser marcado porque eu amo muitas pessoas. Porque eu sou muito egoísta, mas eu quero que Jesus mude meu coração. Porque no céu é um mundo de amor. Logo, o caminho do céu é um caminho de amor. Tem um lugar onde eu posso ficar muito confortável. Porque o egoísmo reina lá e é um inferno. Eu não quero ir para lá. Esse é o caminho das pessoas que decidiram viver a sua grande individualidade sem comprometimento. Mas o céu é um mundo do amor, porque o amor mora lá. Certamente o caminho do céu é um caminho do amor. Eu quero ser marcado por isso. E tudo que eu fizer, cantar, algum ministério, tudo eu quero fazer porque eu quero que pessoas sejam alcançadas. Achei fantástico o que o Tredi falou aqui agora. Que legal, estou muito feliz que vocês vão poder chegar no meio de um café e cantar. Isso vai ser incrível, muito legal, muito bom. Deus abençoe vocês, que vocês depositem muito amor nesses lugares. Façam isso como amor, não como uma apresentação, mas como pessoas que estão ali, às vezes, aflitas, tristes, angustiadas, tomando um café, está alegre, mas que vocês vão colocar com muito carinho uma música na vida daquelas pessoas. E uma música pode passar uma mensagem incrível. Então, investindo no que é eterno, relacionamentos é eterno. Às vezes a gente investe em muita coisa que é importante, tá certo? Estudos, finanças. Pense aí em muita coisa que agora você está fazendo. Eu preciso investir mais na minha saúde, por exemplo. Fico protelando, tenho amigos aqui que estão num relacionamento profundo. Eu e o Wally passa na minha cara
que ele vai todo dia, às vezes, fazer natação e tal, e o pastor dele é uma vergonha. Porque sabe aquela vontade, irmãos, que você olha para a praia e você tem que caminhar? Eu nunca tive. Nunca. Um que eu olho e falo, lindo, vou para a cama, vou estudar, vou assistir um... Tenho dificuldade. E eu louvo a Deus porque tem irmãos que falam assim, está errado. Está errado, cara. Você quer deixar a Lidiane, né? Eu não quero deixar, não. Minha esposa toda bonitona aí, vai ter minha filha aí, não posso morrer. Isso é muito importante. Investir no que é eterno, invista em coisas importantes, mas invista em coisas que são eternas, porque os nossos irmãos vão estar com a gente lá no céu. Amém? E olha, eu quero só compartilhar para finalizar agora, a convivência transforma a nossa vida. Eu tenho vivenciado um dos melhores momentos da minha vida, e agradeço a Deus também porque aqui na Emanuel eu tenho vivenciado isso. Irmãos, irmãs que são amigos de coração, e que nas nossas lutas de convivência, de compartilhar dificuldades, eu tenho visto coisas incríveis que Deus tem feito. Mas ao mesmo tempo, crises. Pessoas que chegam em momentos de angústia, mas tem um ambiente para a gente conversar. E não é porque eu sou pastor não, tá, gente? Isso aqui é, como eu falei, um princípio. De ter um ambiente em que a gente pode conversar. E os problemas são diversos, problemas familiares, problemas de identidade, problemas de situações, às vezes, de não saber o que é que vai fazer mais à frente na vida, problemas emocionais, problemas no casamento, mas o relacionamento, onde Jesus está no centro, tem feito coisas incríveis. Sabe por que o PG é algo tão importante para a minha vida? Porque os maiores amigos que eu já tive, e as coisas mais incríveis que eu já aprendi, foi dentro de um pequeno grupo. Até hoje, há não sei quantos anos eu tenho o pequeno grupo lá de Carpina, 2. E a gente tem um grupo de WhatsApp. A gente se fala, mesmo na distância. Pessoas que são mais do que amigos, se tornaram irmãos para mim. Pessoas que minha casa está aberta. A hospitalidade é o normal. Eles se sentem em casa. Porque Deus colocou isso como valor, mas eu não era assim não. Sabe que eu achava que fazer as coisas bem feitas era o que Jesus queria para mim. E claro, Deus quer que a gente faça as coisas bem feitas. Mas eu quero compartilhar isso para você, porque eu achava que Deus estava preocupado para mim, que eu realizasse uma tarefa. Eu sempre fui muito envolvido em teatro. E eu sempre amei muito fazer isso. E eu saía no meio da rua com o pessoal, a gente fazia teatro. Ia para os interiores, fazia teatro. E era muito legal. A gente fazia um impacto no meio da rua, algumas pessoas se convertiam. Mas a atividade era tão intensa que às vezes eu não tinha nem tempo para falar muito com as pessoas. Eu procuro uma igreja. Olha, veja alguém para falar. E às vezes a gente tinha ensaio, tem que apresentar e dizer, vamos gente, porque vocês chegaram atrasado. A gente precisa fazer a coisa certa, porque você chegou atrasado aí. Ó. A gente vai fazer a coisa certa. A pessoa errava. Lá no teatro, eu disse, cara, a gente tem que fazer a coisa direito. Extremamente exigente, meu coração. E eu percebi que isso era um sintoma de todo o grupo. Eu não tinha cultura no meu coração de perguntar, como é que você está? Por que você chegou atrasado? Está acontecendo alguma coisa? Eu fazia coisas bem feitas. Realizava muitas coisas que chamavam a atenção. Mas eu não estava preocupado com ninguém que estava ao meu redor. E eu não sabia quanto eu estava pecando. Porque eu achava que o realizar estava agradando o coração de Deus. E eu sei que Deus, na minha dificuldade, na minha imaturidade, Ele me amou e usou para a glória dEle. Mas eu louvo a Deus porque alguém disse para mim que pessoas sempre são mais importantes do que as coisas. E que se eu quisesse trabalhar com isso, eu também levasse em consideração as pessoas. Foi aí que eu comecei a ficar bem preocupado. Como é que essas pessoas que são alcançadas, vão de fato ter uma vivência na fé, porque eu não me importo tanto com elas. Começou a ter uma crise no meu coração. Talvez vocês não saibam, mas a primeira pessoa que falou para mim sobre o pequeno grupo foi a doutora Lídice Gramacho. Quem conhece essa mulher? Essa mulher mudou a minha vida.
Ela foi minha professora de seminário. Eu não conhecia o que era pequeno grupo. Depois que ela me explicou, e com a animação que ela me explicou, porque ela dizia, eu tenho pequeno grupo essa semana, eu vou abrir a minha casa, e vai ser muito legal, porque a gente compartilha as coisas, a gente dá um ensinamento. O que é isso, meu? Não é EBD, não é? Não, é completamente diferente, porque você acompanha as pessoas, você não tem como ter relacionamento com todas as pessoas. Mas, bem, minha igreja é pequena, dá para ter elas, mas você tem como ter de verdade, intensamente. Eu disse, não, eu falo com elas, me encontro com essas pessoas, você vai se importar com elas durante um período, vai se focar nelas, e vai inclusive convidar outras pessoas que não são cristãs para você se focar nelas durante um período. Gente, foi uma experiência mais marcante na minha fé. Começar um grupo pequeno, piloto, lá em Carpina, com amigos meus. Eu achava que eles eram meus amigos. Quando a gente iniciou isso, eu descobri que eu não conhecia quase nada deles. Aí que nós começamos, de fato, a se amar mais ainda. E eu queria compartilhar isso para vocês, porque eu sempre achei que estava tudo bem. E eu não sabia o quanto eu estava perdendo de viver uma intensidade de relacionamento, de amor, de vivência. E para mim isso foi incrível. E é só um testemunho, é pessoal. Mas hoje eu tenho me alegrado muito com esse tempo que eu tenho que abrir, com essa porta de casa que eu tenho que abrir, com essa disposição que eu tenho que dar, mas a riqueza que eu tenho ganho é muito maior. Que Deus abençoe a gente, que nós possamos ser uma igreja que convive para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Meu Deus, queremos ser simples, Senhor, porque queremos fazer as coisas de uma maneira focada para a glória do Senhor, Deus. Tudo o que fizermos, Senhor, seja para a Tua glória, Pai. E nós queremos viver intensamente aquilo que o Senhor viveu intensamente, porque o Senhor se encarnou para viver entre nós. E vivendo entre nós, o Senhor foi aberto, o Senhor entregou o seu tempo, Deus, para repartir o pão, para ensinar, para ouvir, para amar, para receber pessoas que não eram queridas, para não julgá-las. O Senhor que tinha toda a autoridade de julgar, o Senhor não julgou, mas o Senhor redimiu. E Deus, muda o nosso coração. Nós que não somos juízes, muitas vezes separamos as pessoas, julgamos as pessoas, mas deveríamos ser como o Senhor. Os valores que o Senhor nos deu deveriam ser colocados à disposição para redenção, para cuidado, para valorização, Senhor. A abertura que o Senhor teve deveria ser a nossa abertura. O tempo que o Senhor teve, Deus, de disposição, deveria ser um tempo que nós tivéssemos de disposição. Ó Deus, porque o Senhor tem nos transformado com a Tua presença em nossa vida, Pai. Deus, não nos deixe nos ausentarmos da presença na vida do nosso próximo e nem sermos ausentes na vida dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração, Deus. Queremos intensificar isso como um valor, Deus, porque nós entendemos que a Tua palavra é verdade e o mundo só saberá que somos Teus discípulos se amarmos uns aos outros. Essa é a nossa oração. Transforma o nosso coração e torna a Tua igreja uma igreja marcada pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.